Alô, meu irmão, alô, minha irmã, como vamos? Tudo sob o controle daquele que tudo controla? Tudo na doce paz de Cristo? Apesar de não estarem as coisas todas do jeito que a gente quer, mas Deus está no controle. Nós sabemos que Deus está no trono e nada foge ao controle dele. Você continua se cuidando? Cuide-se, não dê sopa não. É muito ruim ficar doente. É muito ruim ser atingido pela Covid, pela dengue. Ó, a dengue também não me atingiu, não me acertou, não me alvejou. Eu estou saindo dela. Cuide-se, meu irmão. Não dê sopa. Eu não dou sopa, não. Mas o trem não me pegou, como dizem os mineiros. Você já é inscrito neste canal? Ótimo. Se não, inscreva-se. E multiplique, divulgue, compartilhe. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 8 da nossa revista Editora Betel Adultos. Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Nosso primeiro arrazoando é para destacarmos aqui que o céu é um lugar de alegria, de glorificação, de adoração, de louvor a Deus. E é claro que num lugar assim tem barulho. Claro que vai ter barulho. Agora imagine, por quase meia hora, silêncio. Não sabemos se meia hora no nosso relógio, meia hora no relógio de Deus, seja em um ou em outro, é muito tempo de silêncio. E não porque foi dada uma ordem. Psst, não. É que havia uma tensão no ar. O 7º selo ia ser aberto daquele livro, que só o Cordeiro era digno de abri-lo. E abrindo-se o 7º selo, começariam as trombetas a serem tocadas. 7 trombetas. As 4 primeiras, juízo de Deus sobre a natureza. E as 3 últimas trombetas, juízo de Deus sobre os homens. Havia uma expectativa no ar, uma tensão no ar. E aí todos os seres angelicais, querubins, serafins, anjos e arcanjos, ficaram em silêncio, aguardando o que iria acontecer, porque ia ser algo medonho, terrível, que causaria muita dor, muito transtorno na terra. Você sabe que o reino de Deus é um reino de justiça e de juízo. O juízo de Deus já vem acontecendo ao longo da história humana, mas haverá um tempo em que ele será concentrado para falar tete a tete com os homens que insistem em não honrá-lo, não obedecer a ele, não dar a ele importância, não dar a ele atenção, com aqueles que são duros de coração. A expectativa era grande, por isso, meia hora de silêncio no céu. Grande tensão, porque a ira de Deus, de uma maneira concentrada, será derramada na face da terra. Nosso segundo arrazoando é para destacarmos que a ira de Deus derramada sobre a terra, a justiça e o juízo de Deus proclamados na terra, não são revelação da maldade divina. Não comunicam que Deus é vingativo. Não comunica que Deus está aguardando a hora de sentar o cacete nos homens. Não.
O homem não foi feito para a ira divina. O homem não foi feito para a destruição divina. Por isso que você se lembra que lá acima do trono do Todo-Poderoso há o arco-íris, que comunica misericórdia, aliança, compaixão, bondade, desejo de ter aliança com o homem. A justiça virá, o juízo virá, porque o homem é mau, como aconteceu com os filhos de Israel, de insistirem em provocarem a ira de Deus, de não aceitar a comunhão com Ele. E mesmo derramando a sua ira na terra, o que Deus mais quer é que o homem se volte para Ele. Haverá um tempo em que uma trombeta será lançada, a quinta trombeta. A quinta será tocada. E haverá muita agonia na terra, porque os males que virão serão apenas para atormentarem os homens, não os matando. E o triste é que os homens vão querer a morte e não vão querer Deus. Muitos daqueles rebeldes e ímpios, teimosos, vão procurar morrer e não vão procurar Deus, a misericórdia dele. Agora Deus então vai fazer com que eles sofram tantos tormentos. A Bíblia diz que são escorpiões. São demônios que serão liberados por Deus para atormentarem os homens. Não é maldade de Deus falar, não, vocês vão lá e vão atormentá-los, mas não vão matá-los. É porque Deus se diverte com isso, é porque Deus acha bom ver isso. Não, é porque Deus quer que sob tanto tormento o homem busque a Ele, mas aqueles homens vão buscar a morte e não a vida, e não a Deus. A justiça e o juízo de Deus andam juntos com a misericórdia e a graça. Por isso, são dias terríveis que virão. Por isso, silêncio no céu, expectativa, porque o juízo de Deus virá sobre a terra e sobre os homens que não querem saber dele. A sua igreja será poupada, a sua igreja será preservada. Aqueles que têm o selo de Deus serão preservados, mas os outros serão atormentados para buscarem a Deus, mas não vão buscar a Ele. Do mesmo modo que o homem mau, a polícia, ataca, a surra, a prisão, a morte, não fazem com que eles mudem de vida. Há seres humanos que não precisam ser usados pelo diabo para serem malignos. São malignos por natureza. E mesmo sob tormento, vão procurar morrer
e não vão procurar se humilhar diante de Deus. Nosso terceiro arrazoando é para dizermos que naquele tempo as 7 trombetas serão tocadas uma após a outra num espaço curto de tempo. Mas desde que a humanidade é a humanidade, Deus está tocando a trombeta. Porque Ele não quer a destruição para o homem. Então Ele está o tempo todo chamando a atenção do homem. Porque é para isso que servem as trombetas, para chamar a atenção. Então, desde que o homem é homem, desde que o pecado entrou na terra, há problemas na terra, guerras, rumores de guerras, maremotos, terremotos, pragas, pestes, Covid-19, problemas e mais problemas. Trombetas de Deus tocando. Trombetas de Deus tocando. Lá, de uma forma concentrada. Desde que o homem é homem, de uma forma leve, suave, mas chamando, atentem, acordem. Um dia, isso vai ser de forma concentrada. Por enquanto, de forma homeopática, irregular, mas eu estou chamando a sua atenção, homem, obra-prima da minha criação. Não te criei para a destruição e para se destruírem. Eu te criei para o louvor da minha glória, para glorificar o meu nome. Meu filho Jesus morreu por vocês. Siga os passos dele. Amor, respeito, consideração, valorização humana. Se você está indo contra o que meu filho deixou tão claro na terra, vocês estão caminhando para a destruição que virá daqui a pouco, de forma concentrada, densa, mas que já está acontecendo ao longo da existência de vocês. Escutem a trombeta, ela está tocando. Nunca deixou de tocar, porque eu nunca deixei de te amar. Volte-se para mim. Volte-se para mim. A trombeta já toca. Está tocando. Vai tocar. E naquele curto espaço de tempo, de forma concentrada, tocará. E ai, as 3 últimas trombetas são 3 ais. Dor, angústia, tormento, sofrimento. Mas ainda sou eu chamando por vocês. Arrependam-se. Ainda há misericórdia para vocês. Nosso quarto arrazoando é para, de uma maneira metafórica, dizemos que a igreja é trombeta de Deus na terra, para chamar a atenção da humanidade para o amor, a misericórdia, a graça de Deus, a salvação em Cristo e o juízo vindouro. Alertar a humanidade sobre o juízo vindouro. Eu e você somos trombetas de Deus na terra. A igreja individual, eu e você. A igreja coletiva,
nós, trombetas de Deus na terra, para pregarmos que só Jesus Cristo nos liberta dos males deste mundo e nos dá condições de vivermos o que Deus tem para nós. E vai nos livrar da ira futura que está chegando. Então, cabe a mim e a você, como igreja do Senhor, pregarmos o Evangelho. Pregar o arrependimento, a salvação em Cristo. Pregarmos a salvação e não a boa vida. E não só vitória, só vitória, só vitória. E não este Evangelho que faz massagem na alma do homem. E não essa conversa mole de que nós fomos colocados aqui para sermos cabeça e não cauda, para termos o melhor da terra, para sermos prósperos aqui. Este Evangelho não livrará o homem da ira futura. O Evangelho que livrará o homem da ira futura, do juízo que virá, é o Evangelho da proteção debaixo do sangue de Jesus. Ainda que não tendo o que comer, ainda que não tendo casa, ainda que não tendo carro, ainda que não tendo dinheiro, ainda que não tendo nada físico, mas tendo a Deus como maior herança. Como está lá no Salmo 73. O Senhor é a minha maior herança. O Senhor é a minha possessão. Ele é o que realmente importa. O resto é o resto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o reino é tudo. O resto é o resto. E atente para o seguinte: é missão minha e sua, privilégio meu e seu como igreja, trabalharmos nisso, fazemos a nossa parte, porque Deus conta conosco para que a sua vontade se estabeleça na terra, para que eu e você sejamos instrumentos de Deus para livrar muitos da ira futura, pregando o Evangelho de arrependimento e não o Evangelho que agrada as multidões. Nosso quinta razoando é para destacarmos aqui que só Jesus foi digno, achado digno, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Na ocasião, os livros não eram iguais aos nossos livros hoje. Era um tipo isso aqui. Um exemplo. Era um rolo. E aqui tinha o primeiro selo. Aí a pessoa começava a ler, até um determinado ponto, tinha outro selo. Aí ele tinha que abrir aquele segundo selo e ele iria lendo toda a mensagem. E o livro era escrito por dentro e por fora, ou seja, frente e verso. Só Jesus foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Os selos falam de respostas de Deus a orações da igreja. As trombetas falam de juízos de Deus sobre a terra, para também preservação da sua igreja. E aí me veio a pergunta: que tipo de oração Deus responde abrindo os selos? E ao abrir o 7º selo, começa então o toque das trombetas, das 7 trombetas, de juízo de Deus sobre a terra. Que tipo de oração? Você acha que
É uma oração como a que escutamos demais hoje. Eu quero, me dá, eu quero bens, eu quero isso, eu quero aquilo, só bens materiais. Quando se fala em bênção, é bênção material. Quando se fala em conquista, é conquista material. Quando se fala em vitória, é botar a mão em alguma coisa física, é tomar posse de alguma coisa. Será que esse tipo de oração que vai provocar a abertura dos selos e ao se abrir o sétimo selo, começarem as trombetas, o juízo de Deus sobre a terra? Tenho certeza de que não é esse tipo de oração. A oração que move a mão de Deus, que faz com que Deus haja na terra, nos céus, debaixo da terra, é a oração que revela quem é Deus. É a oração de submissão aos seus propósitos, aos seus desígnios. É a oração de reconhecimento do seu poder, da sua majestade. É a oração de acolhida dos seus projetos, dos seus planos. É a oração. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim e por meio de mim o que tu queres fazer. Oração de Daniel, quando achou que o tempo do cativeiro estava vencido, lá no capítulo 2 do seu livro. Oração de reconhecimento de pecado, de miserabilidade, e de que só Deus é misericordioso e dele dependemos. Oração de homens e de mulheres, como a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos, a notifica. Não é a oração de querer se dar bem na terra, de querer ser próspero aqui, de achar que é aqui que está o nosso descanso. Oh, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Isso aqui é bom, é claro que é bom, foi Deus que nos deu, mas isso aqui é terra, isso aqui é físico, isso aqui é natural. E Deus tem para nós coisas muito maiores do que as naturais e as físicas, porque essas aqui são todas passageiras. Oh, são todas passageiras, e nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos o triunfo do Messias, o triunfo da igreja. Nós aguardamos a vitória sobre as hortes espirituais da maldade. E as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Não é dinheiro e honra e fama e glória que vence os demônios. Não são essas as nossas armas. Não são essas orações. Precisamos orar como devemos orar. Precisamos clamar como devemos clamar. Precisamos nos posicionar diante de Deus como devemos nos posicionar numa batalha, numa guerra. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E até os nossos próximos arrazoandos é Betel, querendo Deus.